Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, te damos graças, ó Deus, porque os nossos corações se encontram alegres, Pai Celestial. Porque estamos em sua casa. Podemos, ó Deus, transmitir o que estava no nosso coração através dos louvores, a nossa alegria. Agora cremos que ouviremos a tua palavra através da tua serva. Conduza ela através do teu Espírito Santo e com certeza, Pai Celestial, sairemos daqui glorificando e exaltando o teu santo nome. Assim nós oramos, agradecido por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 11. Aleluia. Números, capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Amém? Até aqui, podem sentar. Glória a Deus. Mais uma vez pregando sobre Moisés e sobre o Novo Testamento, foi o Velho Testamento, perdão. Eu li esse número, eu li Êxodo, Números e Deuteronômio, Josué. Gente, é muita coisa boa que tem nesses livros. É muita coisa boa mesmo, glória a Deus. Então, assim, amados, obrigada, Juninho. Glória a Deus. Nós já sabemos, né, da história desse povo de Israel que estava ali vivendo esse momento de experiências com o Senhor. Porque esse povo, ele era um povo duro, né, de coração, havia sido tirado do Egito há pouco tempo. Eles haviam, nesse versículo, nesse capítulo aqui, eles estavam há exatamente 2 anos que haviam saído da terra, lá do Egito. Eles haviam 2 anos que estavam nessa nova vida, né, de estar debaixo de uma dependência total do Senhor, de estar caminhando debaixo dessa orientação do seu líder Moisés. Então, assim, era tudo novidade para eles. Conforme eu preguei na quarta-feira agora, aqui no culto da irmã Cidinha, eu falei a respeito da nuvem que dava direção àquele povo, né? A nuvem do Senhor que dava ali toda a direção para aquele povo. Eu até comentei que eu achava que aquele povo era totalmente andarilho, né? Que eles ficavam andando. Mas eu aprendi aqui na leitura do livro de Números que não, que aquele povo, ele ficou durante 2 anos acampados perto do Monte Sinai. E quando a nuvem do Senhor, que era aquela nuvem que ficava durante o dia e coluna de fogo durante a noite, ela se levantava e ela andava, né, começava a se deslocar. Então aí o povo também caminhava. Era a nuvem que dava direção para aquele povo. Tremendo, né? Era a nuvem que dava orientação para onde aquele povo ia. Então, eles ficaram acampados 2 anos perto do Monte Sinai. Aquele Monte Sinai que nós sabemos que foi o monte que Moisés subiu e ficou 40 dias ali. E que o Senhor deu as leis para Moisés, que o Senhor escreveu com seu próprio dedo nas tábuas. E foi ali, né, também que aconteceu a questão do bezerro de ouro. E tudo isso a gente já conhece. Eles ficaram ali acampados perto do Monte Sinai durante 2 anos. Vamos voltar um pouquinho, mas na minha Bíblia está na mesma página. Capítulo 10, versículo 11. Diz assim, capítulo 10, do mesmo livro, de Números. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as jornadas do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Então eles ficaram ali, acampados no Monte Sinai. E quando a nuvem se levantou e começou a se movimentar, eu acredito que foi aquele reboliço. Vamos embora, gente. A nuvem está se mexendo, olha lá.
né, desarmar acampamento, vamos embora que a nuvem está andando. Porque Deus havia falado para Moisés que era assim que ia acontecer. Quando a nuvem andasse, era para eles andarem. Então, a nuvem foi andando, eles andaram durante 3 dias. E a nuvem parou. E aí, todo mundo olhou, opa, a nuvem parou. E né, ficaram observando a nuvem, parou, opa, né, vamos começar de novo a armar acampamento. E armaram acampamento no deserto de Parã. Não era muito longe, não. Aqui no mapinha da minha Bíblia parece que é perto, né? Mas sabe como é que é esse negócio de mapa, né? Não é sempre o que parece. Mas eles caminharam 3 dias. E aí, conforme eles chegaram no deserto de Parã, aconteceu isso aqui que eu li no capítulo 11. Vamos ler de novo, versículo 11. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Então, amados, eles começaram a murmurar por causa da caminhada. Eles estavam 2 anos acampados, vivendo tudo aquilo que a gente já sabe que eles viveram, né? Que todo mundo já sabe. Eles presenciaram tantas coisas, né? Vamos recapitular o que eles presenciaram. Eles presenciaram pragas lá no Egito. Eles presenciaram, né, a abertura do Mar Vermelho, as águas amargas se transformando em águas potáveis. Eles viram o maná descendo do céu, conforme eu já preguei aqui, e se alimentaram durante todo esse período de água, do maná do Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor no Monte Sinai, que foi algo tremendo. Eles até pediram para não ouvir mais, porque foi muito forte aquela experiência. Eles viram também nesse mesmo dia o Monte Sinai fumegando, pegando fogo, o Monte Sinai, de uma forma tremenda e sobrenatural. Quer dizer, aquele povo só viu coisa extraordinária. Muita coisa, muita experiência, muita coisa divina, algo tremendo da parte de Deus, que aquele povo presenciou com seus próprios olhos. E quando o Senhor mandaram eles marcharem para mudar de caminho, para poder ir em direção à sua promessa, à sua terra prometida, eles já começaram a murmurar por causa da caminhada. Porque realmente eu até acredito que caminhar no deserto não seja algo tão fácil assim. Porém, o Senhor estava guardando aquele povo com a nuvem durante o dia. Não é isso? Trazendo sombra durante todo o dia e a coluna de fogo à noite. Trazendo um refresco, trazendo aquecimento à noite. Porque nós sabemos que o deserto ele tem temperaturas extremas. Durante o dia dá até mais de quase 70 graus. Vocês sabiam disso? Quase 70 graus que dá no deserto. E à noite, abaixo de 0. Que é a temperatura. Então, para preservar a vida daquelas pessoas, o Senhor mandava a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E alimento, não é isso? O maná, o alimento e água, mas não era suficiente. Não era o suficiente. Começaram a andar e já logo quando a nuvem parou no deserto de Parã, eles já logo começaram a reclamar e a murmurar da sua jornada. E aí a ira do Senhor se acendeu sobre aquelas pessoas. Conforme diz aqui no versículo. Primeiro, porque o Senhor era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Amados, olha só que interessante. Aquele povo, por todas as experiências que eles tinham, eles ainda não conseguiam se chegar a Deus. Eles murmuravam entre si. Eles faziam reclamações um com o outro. E chegou aos ouvidos do Senhor. Eles não foram reclamar ou questionar a Deus em oração. Eles foram fazer reclamações um com o outro. E a ira do Senhor se acendeu. E quando aconteceu da ira do Senhor se acender e o fogo desceu, eles também não oraram, não. Eles foram lá e reclamar no ouvido de Moisés. E Moisés é que foi aos pés do Senhor orar.
E aí sim o Senhor ouviu a Moisés. Então, amados, aquele povo, eles não conseguiam entender e ter relacionamento com o nosso Deus, e ter temor a esse Deus. Porque o nosso Deus é grande, amado. O nosso Deus é Deus grande, poderoso. E nosso comportamento, muitas das vezes, provoca a ira do Senhor. Se você tiver um comportamento, se eu e você tiver um comportamento como esse povo, um comportamento de murmuração, gente, isso não agrada ao Senhor. Eu aprendo que murmuração não agrada ao nosso Deus. Se você quiser se queixar de alguma coisa, ore ao Senhor e coloque as suas queixas perante ao Senhor. Mas não fique se queixando da sua vida aos ouvidos dos outros. E às vezes, muitas das vezes, fazendo queixa do próprio Deus, né? Porque Deus não me ouve, porque Deus não me atende, porque Deus... Quer dizer, aí o Senhor se aborrece com essas coisas. Porque os homens aqui faziam queixa de Deus um para os outros. E isso irou ao Senhor. Vamos continuar lendo aqui, versículo 3. Aleluia. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Taberá significa fogo. 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Gente, que raiva que dá desse povo. Gente, olha só, o vulgo, o pastor já pregou sobre esse texto aqui. O vulgo eram pessoas que haviam saído do Egito juntamente com o povo de Israel. Aqui eu até peguei uma cola aqui na minha Bíblia, está dizendo: o vulgo era uma multidão de egípcios e outros povos que haviam seguido Israel em sua saída do Egito. Então, o vulgo não era povo de Deus. O vulgo era um povo misturado que estava lá no meio, mas eles também estavam presenciando as coisas maravilhosas que o Senhor estava fazendo. Só é que eles não conseguiam entender, nem ter fé, nem ter comprometimento, nem temor para com Deus. Mas o povo de Deus mesmo era o povo israelita. E aí o vulgo, que é como eu estou te falando, é esse povo, que não temia ao Senhor, estava ali no meio. E o vulgo, o que o vulgo teve? Aquela multidão aqui, na minha Bíblia, diz que era uma multidão de egípcios. Não era pouca gente, não. Era muita gente misturada ali naquele meio. E vocês sabem que esse povo que estava lá no deserto era também uma grande multidão, milhões de pessoas. Mais ou menos 6 milhões de pessoas que estavam ali nesse período aqui, nesse capítulo aqui. 6 milhões de pessoas. É muita gente, né, gente? Então, o que acontece? O vulgo teve desejo. Olha o desejo, né? Desejo o desejo de comer carne. Porque eles estavam há 2 anos comendo maná. Vamos lá. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Se você comer ovo todo dia durante 2 anos... realmente, eu até creio que a gente, né, vai enjoar. Não é isso? Mas, amados, não é a questão do enjoo do maná. Não é isso. É a forma. Porque eles não conseguiam entender que aquele maná era um milagre. E eles estavam vivendo e sobrevivendo no deserto por causa de um milagre do Senhor. Eles poderiam chegar a Deus e falar: Senhor, o Senhor poderia enviar uma outra coisa para nós comermos, porque eu agradeço ao Senhor pelo maná que o Senhor está enviando. Sabe, uma outra forma, mas não ficar se queixando de Deus um com os outros. E aí o vulgo já estava cansado, enjoado do maná. E queria comer carne, mas qual era a carne? Qual era a comida que eles queriam comer? Versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Ah, tá. Era de graça, gente? Debaixo do quê? De chicote. Debaixo de chicote, de graça. De graça. Dos pepinos,
dos melões, dos alhos, das cebolas. Olha a saudade que eles tinham. E da chibata? Eles não tinham saudade, não? E de ficar lá fazendo tijolo, né? Debaixo ali, ó, de sol e chuva. Disso eles não tinham saudade. Só, né, da comida. Engraçado, né? E eles esquecem que foi Deus que tirou eles com mão forte ali daquele lugar. E foi também resultado de oração. Porque eles clamaram ao Senhor e pediram ao Senhor para tirar eles do Egito. E Deus, com sua grande e poderosa misericórdia, atendeu aquela oração e tirou aquele povo do Egito. Porém, amados, eu vejo aqui algo tremendo a respeito de influência. O que acontece? O vulgo era um povo que não era povo de Deus. Eles estavam ali misturados. Eles não temiam ao Senhor. Eles não conheciam as leis. Eles não eram antepassados de Abraão, de Isaac. Eles não tinham dentro de si essa fé, esse temor ao Senhor. Então aquele povo, o vulgo, influenciou os servos de Deus de forma negativa. Porque ninguém ali teve a capacidade de defender o Senhor com suas palavras. Não, peraí. Será que você não percebe que Deus nos tirou da escravidão? Não teve gente, para poder defender o nosso Senhor, o nosso Deus, no meio daquele desejo de comer carne, daquele desejo das coisas passadas, trazendo para os nossos dias. Será que tem algum vulgo no meio da tua caminhada? Capaz de ter, porque nós convivemos com o vulgo, não é isso? Nós convivemos com pessoas que não servem ao Senhor, mas o vulgo não pode te influenciar negativamente contra o nosso Deus. Porque foi isso que esse vulgo fez. Ele falou mal do nosso Deus. Ele desejou as coisas do passado, as coisas do mundo, do Egito, e influenciou o servo de Deus a ponto de que o servo do Senhor também ficou querendo as coisas do passado e as coisas do mundo. E isso não pode acontecer na nossa vida. Se você ouvir alguém falar mal do nosso Deus, falar mal das coisas do nosso Deus, e te influenciar a sentir desejo de comer carne, como diz aqui essa palavra, ou sentir desejo, né, das coisas do passado, repreenda em nome do Senhor Jesus. Seja você um influenciador e não ao contrário. O vulgo não pode nos influenciar negativamente contra o nosso Deus. Oh, meu Pai. Versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa alguma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. É como eu estou falando. Eles estavam desprezando o milagre do Senhor. Eles estavam menosprezando, diminuindo o milagre que estava sustentando aquele povo até ali. Aquele mesmo vulgo estava sendo sustentado por esse maná. E eles estavam, como dizem no dito popular, cuspindo no prato que comeu. Porque eles estavam se alimentando desse maná durante esses 2 anos e estavam menosprezando esse maná. Menosprezando a bênção e o milagre do Senhor. Oh, meu Deus. Versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor era como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Tem outro texto que fala que era como pão de mel. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à sua porta da tenda. E aí?
E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Amados, vamos tentar imaginar essa cena. O vulgo, que é esse povo que estava lá misturado no meio do acampamento, era um acampamento, já estava todo mundo acampado com as suas tendas, muita gente, 6 milhões de pessoas. Vamos colocar que o vulgo era 500 mil, no meio desses 6 milhões. Começou a haver uma fofoca lá no meio, se espalhou essa fofoca de uma tal forma, essa reclamação de uma tal forma, que aqui no versículo 10, diz que Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. Gente, estava todo mundo chorando, reclamando, murmurando, porque estavam comendo maná. A reclamação deles era porque estavam comendo maná há 2 anos. E estava todo mundo no chororô, porque estavam vivendo debaixo de um milagre de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da graça e da misericórdia do Senhor. Meu Deus! Você acha justo a forma que Deus agiu aqui? Pareceu mal aos olhos do Senhor. E a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Você acha que Deus tinha motivos para realmente acender a sua ira? Sim ou não? Ih, gente, vocês estão bem? Não, você não acha que Deus tinha razão, não? Sim, tinha muita razão da sua ira se acender. O povo não conseguia entender que eles estavam vivendo debaixo dessa misericórdia e que o maná era um milagre. O maná não era uma fruta que estava dando na árvore, não. Não era uma coisa natural. Era algo sobrenatural, o maná. Eles não conseguiam entender nem o vulgo e nem o povo de Israel. Meu Deus. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Gente, você imagina a cabeça de Moisés. Você não imagina essa cena. Todo mundo chorando, todo mundo reclamando, todo mundo no ouvido de Moisés. Eu imagino que até Moisés chorou. Moisés ficou triste, chateado, aborrecido, entristecido. E ele falou: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por quê? Tinha tanta gente para o Senhor escolher, o Senhor escolheu logo a mim. Será que o Senhor não me ama? É tipo isso que Moisés falou aqui. Versículo 12. Concebi eu, porventura, todo esse povo. Gerei eu, para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio que leva ou que cria a terra que jurasse aos seus pais. Ele falou: tá pesado, Senhor, tá difícil, eu não estou aguentando. Tá difícil, eu não estou aguentando. Tá pesado. Tá muito complicado. E aí ele fez uma pergunta ao Senhor. 13. De onde teria eu carne para dar para todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. 14. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Olha, Moisés, ele estava tão cansado, que ele falou: Senhor, me mata, que eu não quero mais viver. Eu estou sobrecarregado, eu estou cansado desse povo. Eu não aguento mais.
Esse povo não entende, esse povo não consegue ver a tua glória. E Moisés falou, de onde que eu vou tirar carne para alimentar 6 milhões de pessoas? Só é que, amados, eu vejo aqui que Moisés, ele estava angustiado. Como eu falei. E ele estava tão angustiado que até a sua fé foi abalada. Porque não era ele que providenciaria, não é isso? Carne para todo aquele povo. Mas ele achou que ele poderia dar, mas ele não foi Moisés que sustentou aquele povo no deserto, não. Não foi Moisés que estava mandando maná, não foi Moisés que estava dando água. Moisés aqui falhou, porque não era Moisés que tinha que dar conta de dar carne para 6 milhões de pessoas. E aí, eu quero pular essa parte aqui dos anciões, que eu acho que é um outro contexto, né, pastor? É outra pregação. Mas eu quero falar com vocês, versículo 18. E aí, continuando a leitura, e o Senhor disse, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, porque o Senhor vos dará carne a comer, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfaixieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, versículo 21, 600 mil homens de pé é esse povo no meio do arraial qual estou. E tu tens dito, dá-lhe carne a comer, e comerá o mês inteiro. 22, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Até aí. Amados, olha só. O Senhor falou para Moisés, que estava aborrecido com aquela situação. E falou para Moisés dar um recado para aquele povo. Olha, fala para aquele povo que eles querem comer carne, eles vão comer carne. Mas eles não vão comer 1 dia, nem 2 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, não. Eles vão comer carne durante 1 mês. Mas até sair pelos narizes, pelo buraco de tudo quanto é lugar. Porque eles vão comer até não aguentar mais. Mas E aí, o que me espanta nesse texto é a resposta de Moisés para com Deus. Moisés duvidou. Moisés duvidou do poder de Deus. Moisés questionou o Senhor. Senhor, será que existe carne no mundo suficiente para alimentar esse povo todo? Gente, mas sabe o que acontece? Não vamos julgar Moisés. Porque isso acontece conosco. No meio das nossas circunstâncias e adversidades, a nossa fé é abalada. Não é isso? Nós olhamos para as nossas circunstâncias, olhamos para um lado, olhamos para o outro. Será, meu Deus, que essa situação que estou vivendo tem solução? Será, meu Deus, que o Senhor tem poder para mudar essa situação que eu estou vivendo? Amados, eu quero dizer para você uma coisa, o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Se você está vivendo um momento de aflição e a sua fé está abalada, em nome do Senhor Jesus, seja renovada a tua fé agora. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Todo-poderoso. Não existe limites para o poder de Deus.
A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida para abençoar o seu povo. Você precisa colocar a sua fé em prática para ver um milagre acontecer na sua vida. Amém? Não permita que as circunstâncias abalem a sua fé. Detecte isso na sua vida. Perceba e repreenda essa incredulidade em nome do Senhor Jesus. E aí, Moisés aqui duvidou. E ele disse, no versículo 21, 600 mil homens, perdão, amados, eu falei 6 milhões, perdão, errei o número. 600, ó. Mas aí eu falei 6 milhões, né? Amém, mas o número é grande, com certeza. E aí, 23. Porém, o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Aí o Senhor respondeu a Moisés, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Então, amados, o Senhor poderia dar uma palavra para você, uma promessa para você e não cumprir? Não. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Se Ele disse que aquele povo ia comer carne um mês, o povo ia comer carne um mês. De onde que ia vir? Não sei, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é Criador da carne, da andorinha, do boi, da vaca, da ovelha, de tudo. Não seria dificuldade nenhuma para Deus dar carne para aquele povo comer um mês. Não era difícil para Deus fazer esse milagre acontecer. 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs na roda da tenda. Aleluia. E aí é aquela parte dos 70 anciões que o Senhor separou para poder ajudar Moisés, mas eu não quero falar sobre essa parte. Aleluia. E aí, dando continuidade aqui no texto, versículo 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e há quase 2 côvados sobre a terra. Aí eu fui pesquisar o que significa isso, porque a gente está lendo aqui, a gente não entende. Amados, foi uma extensão de quilômetros de codornizes. E 1 metro de altura que deu de codornizes. Esse um côvado, aqui está dizendo, 2 côvados sobre a terra. Deu aqui assim, você imagina, deu na cintura das pessoas. Você imagina a cena. E aí, versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. Aí você imagina a confusão, né? Que aquele povo esfomeado queria comer carne, igual uns bandos de doido, porque, tava todo mundo lá reclamando, né? Que queria comer carne. E aí diz aqui, 32, continuando. E o menos que tinha, colhera 10 homeres. Sabe o que é 10 homeres? 1000 quilos. Cada um colheu, catou, né? Pegou para eles, cada um, 1000 quilos de codornizes. É pouca coisa, gente? Dava para comer bastante, mais de um mês, né? Hein? 1000 quilos. 1000 quilos é o quê? É 1 tonelada. 1 tonelada cada pessoa. Gente, é codornize para chuchu, né? Codornizes para chuchu. 1000 quilos, 1 tonelada cada pessoa. Gente, mas aí
versículo 33. Aí imagina a alegria. Aí, né? Aí o povo ficou alegre, né? Aí o povo ficou feliz. 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, o que aconteceu? Se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Então, amados, essa palavra Quibrote Atavá significa sepultura dos desejos. E qual era o desejo? O desejo de comer carne. O desejo de comer coisas do passado. Desejo de reviver as coisas do passado. Então, amados, eu aprendo nesse texto que existem alguns desejos da nossa vida que nos levam à morte. Que é aqui, ó. É o que está dizendo aqui na palavra. Alguns desejos relacionados às coisas do passado ou coisas que não agradam ao Senhor, que podem nos levar à morte. A morte propriamente dita na sua palavra literal ou a morte espiritual. Nós temos que vigiar o que nós desejamos, para que não possamos perder a essência do Espírito Santo em nós. Aquele lugar foi chamado Quibrote Atavá. Aquele lugar foi marcado por esse evento, sepultura dos desejos. O que você tem desejado para a sua vida? Você tem desejado a presença de Deus na sua vida? Ou você de vez em quando dá uma olhada no teu passado e do jeito que você vivia no Egito? Você sente saudade das coisas, dos eventos, das festas, das situações que você vivenciava quando você não estava na presença do Senhor? Será mesmo que era um tempo melhor do que o tempo que você vive hoje? Conforme nós dissemos no começo, esse povo se alimentava do maná, estava vivendo debaixo da graça, da bondade, da misericórdia, dos milagres de Deus, mas não conseguia enxergar isso. Será que isso acontece com você? Será que você também está vivendo debaixo dessa graça, dessa misericórdia, desses milagres, e você não consegue ver que é Deus que te sustenta? Meu Deus! E tem murmuração na tua boca, como tinha esse povo que não conseguia enxergar a glória de Deus em sua vida. Sabe, amados, eu acho que o maior pecado aqui nessa história foi a falta de gratidão, pastora. A falta de reconhecimento de tudo que o Senhor estava fazendo por eles. Porque aquele povo olhava mais para aquilo que Deus não estava fazendo do que o que Deus fazia. Meu Deus! Será que o teu olhar está nas coisas que Ele não faz? Amados, olhe para tudo aquilo que Ele já fez por você. Não questione a Deus por aquilo que Ele ainda não fez. De repente é o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Ele não fez ainda porque Ele é Deus e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Oh, meu Deus! O nosso Deus te ama e Ele cuida de você. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Você vive debaixo desse cuidado. Não seja ingrato.
como esse povo foi. Esse povo não conseguia enxergar a glória de Deus nas suas vidas. Deus estava cuidando deles o tempo todo, amados. Mas a murmuração era maior do que a visão de enxergar os milagres. Deus tem feito milagres na tua vida? Fala para mim, dá um glória a Deus. Deus tem feito milagres. Deus tem operado na tua vida. Então, amados, não murmura. Não reclama, não reclama. Amados, vamos praticar a gratidão ao nosso Deus. Vamos olhar, vamos mudar a nossa visão. Vamos enxergar as maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Vamos mudar o nosso foco. Olhar para Ele de uma forma a entender que nós não merecemos nada que vem da parte dEle. Aquele povo não merecia tudo isso. E eles se achavam superiores a ponto de reclamar dos milagres. Gente, Deus não tem, nenhuma obrigação de fazer nada por mim e por ti. Ele desceu da sua graça, da sua glória e fez tudo o que fez por amor. A mim e a você, nós não temos direito de reclamar de nada. Não temos direito, somos miseráveis. Somos miseráveis. Sabe qual é o problema? Nos achamos grandes. Não percebemos a grandeza da graça que está sobre as nossas vidas. Oh, Jesus, muda o nosso olhar, Senhor. Que possamos entender que essa graça, essa misericórdia é grande demais e não merecemos. Quem sou eu e você, amados? Somos pó e cinza, pecadores, não somos nada. Quem sou eu para questionar as obras do Senhor em minha vida? Só temos que ter essa visão de agradecimento. A ira do Senhor se acendeu para aquele povo, porque ele estava o tempo todo fazendo, e aquele povo não entendeu nada. Por isso o Senhor se aborreceu. E eu creio que não só se aborreceu, mas se entristeceu. Você imagina a dor no coração do nosso Deus, de Ele estar fazendo tudo por mim e por você, e Ele só ouvir da tua boca murmuração, não ouvir uma palavra de gratidão. Eu vejo isso aqui, nessa caminhada do povo de Israel. Eu não vi, eu já li várias vezes. Êxodo, Números, eu não vi, amados, momentos de festa de gratidão, palavras de gratidão, relatos de gratidão. Eu só vi murmuração desse povo. Que nós não sejamos assim. Vamos aprender a praticar a gratidão. Olha para o teu lado, olha para a tua família, olha para o teu trabalho e busca motivos para agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai encontrar motivos. Eu tenho certeza que você vai encontrar motivos para adorar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, amém? Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia! Que esse texto é um texto que nos ensina muito. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, porque era um povo ingrato. Amados, que a ira do Senhor não se acenda sobre a sua vida. Aleluia. Aprenda a praticar a gratidão. Olhe para o teu dia a dia.
e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Majestade santa, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Oh, majestade santa. Benefícios que darei eu a ti, por teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado Deus, te entregarei o meu louvor, como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus. Tua é a honra, tua é a glória. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Yeah, tua é a honra, tua é a glória. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios, que darei eu a ti por teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado Deus.
não sabe. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Aleluia. Sem merecer, que a graça do Senhor tem nos alcançado a cada dia. Deixa Deus falar no teu coração, querido. Leva essa palavra para tua casa, para o teu travesseiro, para sua noite. Medita, compara a sua vida, o que você é, de onde você veio, e guarda essa palavra no teu coração. Gratidão a Deus. É a gratidão que nos faz adorar o Senhor, que nos faz levantar nossas mãos, que nos faz fazer uma retrospectiva de nossas vidas e saber que não somos merecedores de coisa alguma. Amém? Mais sou grato a Deus pela vida da Fernanda, que Deus continue abençoando, que Deus abençoe a todos vocês que viram essa palavra. Vamos orar, amém? Não tem como. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva essas cabeças em nome de Jesus. Pai, te adoramos, ó Deus, nessa noite e louvo ao Senhor, porque sentimos a presença do Teu Espírito Santo. Aleluia. Porque não poderíamos, ó Deus, ter esse tipo de sentimento se o Senhor não derramasse sobre nós a Tua essência, o Teu amor, a Tua bondade. Pai Celestial, gratidão vem do Teu coração. Tu és um Deus que ama sobremaneira, Senhor. Muito obrigado por poder nos permitir sentir o que sentimos nesta noite. Pai Celestial, abençoa os Teus filhos, que haja transformações em suas vidas, que eles possam usufruir verdadeiramente daquilo que o Senhor prometeu um dia e tenham confiança para esperar segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por hoje, pedindo, Pai Celestial, a bênção para o retorno de nossos lares. Que esse alimento, Pai Celestial, continue, Pai Celestial, dentro de nós, nos fortalecendo. Nos dá livramento necessário para viver nesses dias maus. Nos conduza, nos dê noite de descanso, Pai Celestial. Descanso do corpo, da alma, da mente. Nos dê descanso, que a nossa família seja alcançada pela Sua graça em todo o tempo.
Pai Celestial, e que amanhã possamos estar de pé novamente para continuar adorando e degustando esse alimento que o Senhor tem nos dado. Amém? Estenda as suas mãos e que teu amor, ó Deus, que a tua graça, ó Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do seu Espírito Santo seja com o teu povo, com a tua igreja, não somente hoje, como foi hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Dá um abraço de crente no teu irmão aí, irmão, em nome de Jesus.